Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra hoje está no livro de João, capítulo 5, do verso 24 ao 26. E a palavra nos diz assim: Jesus Cristo falando: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus Cristo aqui estava dizendo: todos que ouvem a minha palavra e crê no meu Pai, que crê em Deus, já tem a vida eterna. Não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, todos nós que estamos aqui na terra, crendo em Deus, ouvindo a palavra de Deus, que é o Evangelho, que está aqui em nossas mãos, todos nós já temos a vida eterna. Quando a gente ouve o Evangelho, crer no Evangelho e crer em Deus, nós já temos a vida eterna. Porque isto, a palavra, nos deixa muito claro e nos confirma. E quem falou essas palavras foi Jesus Cristo. Todos que ouvem a minha palavra e crer naquele que me enviou, Deus, que enviou Jesus Cristo, para nos salvar, para nos comprar, para trazer o Evangelho para que todos nós pudéssemos compreender e entender a sua palavra. E hoje este Evangelho se encontra em nossas mãos. Por isso que ele diz: todo que ouve a minha palavra e crê no meu Pai, que crê em Deus, esses já têm a vida eterna, já temos a vida eterna. Nós que cremos em Deus, nós que ouvimos a palavra do Evangelho, que cremos na palavra do Evangelho, nós já temos a vida eterna. Já passamos da morte para a vida. Nós não estamos mais debaixo do juízo de Deus. Assim, o nosso Senhor Jesus Cristo disse claramente e está aqui na sua palavra: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já tem. Não é que vai ter, já tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, todos nós que cremos no Evangelho, que cremos na palavra do Senhor, que ouvimos e cremos, também que cremos no nosso Deus, já passamos da morte para a vida. Por que já passamos da morte para a vida? Porque quando a gente crê no Evangelho, ouve o Evangelho, crê no Evangelho e crê em Deus, nós recebemos algo muito poderoso. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E quem tem o Espírito de Deus não pode mais morrer. Quem tem o Espírito de Deus jamais morrerá. A palavra é muito clara. Quem tem o Espírito de Deus jamais morrerá. Por isso que ele está dizendo: quem ouve a minha palavra e quem crê em Deus não morre mais. Por que não morre? Porque tem o Espírito de Deus. Foi nascido de Deus, nascido do alto, nascido do Espírito. Porque antes da gente conhecer a palavra, antes da gente crer em Deus, a gente era nascido da carne, nascido do nosso pai e da nossa mãe. Quando a gente ouve a palavra, o Evangelho, e quando a gente crê em Deus, somos nascidos do Espírito, somos nascidos de Deus. Somos novas criaturas. Por quê? Porque agora nós não somos mais filhos da carne, mas agora filhos de Deus. Passamos a ser novas criaturas. Passamos a ser uma nova pessoa, porque nascemos do Espírito. E quando é que nós nascemos do Espírito? Quando a gente ouve a palavra, quando a gente crê na palavra e quando a gente crê no nosso Pai, no nosso Deus. Passamos a ser filhos de Deus, filhos espirituais, porque antes nós éramos filhos carnais, como a palavra diz. Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então, todos nós fomos nascidos da carne, mas quando a gente ouve o Evangelho, crê no Evangelho e crê em Deus, nós somos nascidos do Espírito. Somos nascidos de novo. Por isso que Jesus Cristo diz: é necessário nascer de novo. Por quê? Porque todos é nascido da carne. Então, é necessário nascer de novo. De qual forma? Ouvindo o Evangelho,
crendo no Evangelho e crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, que veio, nos comprou e nos deu essa graça tão maravilhosa, que foi crer no Evangelho, crer em Deus e ter a vida eterna. Porque quando a gente crê em Deus e crê no Evangelho, nós temos o Espírito de Deus morando em nós. E quem tem o Espírito de Deus não morre mais. E no verso 25 diz assim: em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou. Jesus Cristo dizendo para os judeus: em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou. Por que ele disse já chegou? Porque ele já estava no mundo pregando as verdades do Evangelho. Porque ele já estava no mundo pregando a palavra de Deus. Por isso que ele fala, e vem a hora, e já chegou. Chegou por quê? Porque ele já estava pregando as boas novas. Porque ele já estava pregando o Evangelho. Por isso que ele fala, e já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Então, todos nós que estávamos mortos espirituais. Aqui está falando da morte espiritual. Todos nós que estávamos mortos espiritual, porque quando a gente é nascido da carne, a gente somos mortos espiritual. E quando a gente ouve a palavra, quando a gente crê em Deus, nós somos nascidos do Espírito. Então, aquela morte espiritual que todos nós temos, essa morte espiritual. Até o dia que a gente ouve o Evangelho, crê no Evangelho e crê em Deus. Ali nós viverão, como diz aqui a palavra. É como se nós voltasse à vida, porque antes nós estávamos mortos na carne, mortos espiritual. Essa morte invisível, que ninguém vê, mas ela existe na vida de todos nós. Então, quando a gente somos nascidos da carne, mortos espirituais. Nascidos do Espírito, vivos espiritualmente também. Porque aqui está falando da morte espiritual. E ele diz, em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Então, todos nós que ouvir a palavra, que crê em Deus, nós viverão. Viverão por quê? Porque temos o Espírito de Deus. Recebemos o Espírito de Deus, que é poderoso e não morre mais, porque é eterno, é para sempre. Então, aqui está muito claro, dizendo que todos nós que ouviremos a voz, a palavra de Deus, o Evangelho, e crê em Deus, nós estamos vivos, já estamos com a nossa vida em si mesmo. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus habitando e morando conosco. E no verso 26 diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aqui no verso 26 está dizendo, assim como o Pai tem vida em si mesmo. Por que o Pai tem vida em si mesmo? Porque o Pai é Espírito, Ele é eterno, Ele não morre, porque Espírito não morre. Então, Deus é Espírito. Deus é Espírito e não morre mais. É isso que a palavra está dizendo, e Ele é eterno. E quando Jesus Cristo veio para a terra, Ele veio carne humana, mas ele recebeu de Deus, ele recebeu do seu Pai o seu Espírito. Por isso que Jesus Cristo não poderia morrer, porque Jesus Cristo tinha o Espírito do Pai na sua vida. Jesus Cristo recebeu do seu Pai o seu Espírito, grandioso e poderoso. A carne, sim, morreu. E ele foi glorificado com outro corpo, porque ele tinha o Espírito do Pai morando nele, habitando nele, vivendo com ele. Por isso que Jesus Cristo obedeceu todas as coisas, porque Deus estava com Jesus Cristo. E todos nós que estamos aqui na terra, ouvindo a palavra, crendo na palavra, crendo em Deus, obedecendo o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, nós recebemos algo poderoso também, que é o Espírito de Deus morando conosco, vivendo conosco, estando conosco. E esse Espírito, ele não morre mais. Então, quando a gente temos o Espírito, nós temos a vida em si próprio. Esta carne, ela vai morrer, ela vai padecer. Esta carne, essa morte visível, todos nós passamos por ela. Mas temos algo em nós que não morre, que é o Espírito.
E esse Espírito, ele nos dá vida. Estamos garantidos por causa do Espírito de Deus que mora e habita nos filhos de Deus. Isto é muito real. A palavra é muito clara. E eu creio na palavra de Deus. Que todos nós que ouvem a palavra, que crer no Evangelho, que crê em Deus, já passamos da morte para a vida, a morte espiritual, que nós estava antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Deus. Agora nós temos a vida eterna em si mesmo. Agora nós temos o Espírito de Deus morando em si. Quem tem o Espírito não morre mais. Jesus Cristo veio, recebeu o Espírito de Deus e não morreu, porque ele tinha o Espírito do Pai. E essa graça, esse privilégio, esta maravilhosa graça, Deus também nos deu a todos aqueles que ouvem a palavra e crê verdadeiramente em nosso Pai. Ele recebe este poder de não morrer mais. E a morte não tem mais domínio sobre todos os filhos de Deus que têm o Espírito de Deus. Nascidos do Espírito, nascidos de Deus, não morrem mais, porque a morte não tem domínio sobre aqueles que têm o Espírito de Deus. Vamos orar e pedir que a cada dia o nosso Deus nos conceda esta alegria, este prazer que Ele nos deu de entender e compreender a palavra de Deus e crer no nosso Deus. Porque quando a gente escuta a palavra, crer no Evangelho e crer em Deus, já passamos da vida para a morte. Não estamos mais debaixo de juízo. Não estamos mais debaixo do poder da morte, mas sim da graça, dessa maravilhosa graça que o nosso Deus nos deu, que foi nos dar o seu Espírito, a garantia da vida eterna que nós teremos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, dono dos céus, da terra e do mar, precisamos, Senhor, de Ti. Necessitamos, Pai, que a cada dia, a cada momento, possamos entender e compreender, Senhor, a Tua excelência e maravilhosa palavra. Porque a Tua palavra diz que todos aqueles que ouvem a Tua palavra e crê verdadeiramente em nosso Deus, já têm a vida eterna. Não está mais debaixo do juízo de Deus. Já passou da morte para a vida. Isto é maravilhoso, Pai, para todos nós que estamos aqui na terra. De ter a certeza que já estamos em Tuas mãos, selados com o Teu Espírito e vivendo aqui na terra com a certeza que iremos morar com o Senhor. Te agradeço, Pai, por essa dádiva, por esta graça excelente, maravilhosa que o Senhor deu para nós todos. Obrigado. Te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.